Olá, ouvintes da Mundial. Cheguei aqui, estou ao vivo, né? No estúdio da Vibe Mundial. Estou com um jogo de búzios aqui. Quem quiser tá fazendo uma perguntinha, a vida é assim, né? A gente tem dúvida sobre os mistérios. A gente não consegue muitas vezes entender, mas a vida é feita de mistérios. E também pela vibe do Facebook, da live, né? Porque eu estou na live ao vivo do Facebook da Vibe Mundial. Para quem quiser estar entrando por lá, deem seus likes, né? Quem quiser estar compartilhando, quem quiser estar aí fazendo seus comentários, porque isso é interessante. A gente não faz sozinho a religião, né? A gente precisa sempre do outro. A gente, para praticar, para chegar a Deus, a gente não chega sozinho. A gente precisa sempre do outro. A gente precisa sempre estar com energias boas, com pessoas boas, né? Mesmo que a gente tenha que a todo momento vigiar. Mas a gente precisa do outro. A gente não faz absolutamente nada sozinho. Quero dizer para vocês que, por enquanto, as giras lá em casa, né? Porque eu estava tocando toda semana. Eu estava tocando de 15 em 15. Agora eu vou passar a tocar toda semana, mas eu estou em obra. Minha casa está em obra, né? Então eu quero avisar vocês da obra, porque a gente vai dar uma paradinha, depois a gente vai voltar e aí a gente já vai remanejar, fazer os dias, né, de trabalhos lá na casa, para vocês poderem tá indo, né? E isso é importante, tá compartilhando com a gente esse momento com os deuses, né? Então a gente toca a gira de Exu, a gente toca os preto velhos, a gente toca os caboclos, o povo cigano, que é um povo tão amado, e você pode ser abraçado pelos deuses, que esse que é o nosso intuito. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente poder iniciar o nosso programa nesse momento. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios 4, versículo 26. Hoje eu queria falar sobre o perdão, né? Que é tão difícil isso, né? É uma palavrinha tão pequenininha, mas é tão complicado da gente poder estar perdoando muitas coisas, muitas situações na nossa vida. Porque, às vezes, quando a gente fala de perdão, a gente acaba falando de dor, né? A gente acaba falando de tristezas. E isso é ruim, porque a gente tem que praticar isso, né? A gente tem que perceber, vigiar. Eu tenho até um Itan de Oxeturá, que conta a história de um homem que ele tinha muitos inimigos, né? Ele tinha muitos inimigos. E tinha muita mágoa. Ele não conseguia perdoar esses inimigos. Mas a vida dele, por um outro lado, não caminhava. E ele vivia muito triste pela vida dele não caminhar. Então ele resolveu ir falar com Orumilá Ifá. Ele resolveu falar com Orumilá para ver o que estava acontecendo com a vida dele, para ver se ele podia mudar alguma coisa. O livro da vida, do destino, né? Aquilo que ele poderia trazer para ele, porque ele estava muito ruim. Então ele dizia o seguinte, falava, não, eu não posso ficar na vida que eu estou vivendo, eu quero mudar a minha vida. Então ele foi falar, mas ele não tinha deixado as mágoas de lado, as tristezas de lado. E no caminho, quando ele estava chegando até a casa de Orumilá, ele encontrou com Exu. E ele tentou convencer Exu de que ele poderia, se ele poderia ir lá, porque ele precisava resolver isso no livro da vida, né? Através de Orumilá, porque ele poderia estar mudando algumas coisas no destino dele. Exu disse, você vai ter alguns minutos para fazer isso. Então o que ele fez? Ele entrou e quando chegou lá, ele viu o livro da vida dos inimigos dele todinho na frente dele. O que ele fez? Ele começou a ler e percebeu que tinha muita coisa boa. Em cada um deles que ele lia, tinha muita coisa boa escrita. Ele não se conformou com isso. O que ele fez? Ele pegou uma borracha, apagou e começou a escrever coisas ruins para cada um daqueles inimigos. E aí, quando ele pegou o livro da vida dele, que ele começou a folhear, né? Quando ele abre, Exu bate no ombro dele e disse, seu tempo aqui acabou. Você tem que voltar, você tem que ir embora. Então ele não teve tempo de transformar e nem mudar nada na vida dele. Bom,
O que a gente tira desse Itã que o Orixá nos ensina, o Orumilá ensina a gente, né? Que muitas vezes a gente está preocupado em ver a justiça daquilo que a gente daquela dor que a gente sente e que a gente não consegue perdoar. Muitas vezes você está sentindo essas dores dentro de você e você não consegue tirar essa mágoa de dentro de você. E essa mágoa, ela precisa sair de perto de você. O perdão é um remédio que você precisa ter. A gente precisa aprender não só a perdoar o outro, como a se perdoar também muitas vezes na vida. Porque isso é uma prática, é muito difícil, dói demais o perdão, né? É como essa passagem bíblica diz. Quando você não perdoa, os seus sentimentos, você fica com tanto ressentimento que é como um sol que queima, né? É como um sol que é como se você estivesse colocando alguma coisa muito quente dentro de você. E muitas pessoas, elas caminham com isso durante toda uma vida. Elas não conseguem perdoar pai, elas não conseguem perdoar a mãe, elas não conseguem perdoar ninguém, elas perdoam, né? Então a gente precisa, muitas vezes na vida, de entender que o perdão, ele muitas vezes ele é um remédio, ele nos cura, ele consegue curar a nossa alma, né? Tira muitas dores de perto da gente. E uma das coisas que o perdão faz, quando você consegue perdoar as pessoas e se perdoar, é você conseguir abrir portais para a sua vida, né? É você conseguir andar, caminhar, porque as pessoas, quando elas não conseguem perdoar umas às outras, elas se prendem na dor, elas não conseguem se convencer de que aquilo aconteceu. Você tem que virar uma página, você tem que trabalhar isso dentro de você. O que acontece com as pessoas? Elas não conseguem o caminho delas, né? E muitas vezes o perdão é uma graça divina, né? É uma graça de Deus, é divino, é sagrado, faz parte do sagrado o perdão. Se você não consegue perdoar, você também vai carregar cicatrizes e feridas pelo resto da sua vida. E essas feridas, elas sangram, né? E depois o que acontece é que você pode necrosar, infeccionar, inflamar essas feridas. E essas feridas vão trazer sérios danos à sua saúde. Porque tem muitas pessoas que não perdoam. Elas também não conseguem viver em paz, elas não têm paz na alma. E essa paz na alma que a gente necessita para sobreviver é muito importante que a gente tenha. Então, o que acontece? Você fica com a alma doente a partir do momento que você não libera o perdão, que você não se perdoa e nem consegue perdoar o outro. Por mais que você seja uma pessoa, uma senhora, uma amiga, que era de uma outra igreja, né? Que agora ela tem a igreja católica, mas é uma igreja renovada, que também tem muitas profecias de Deus, que também tem muitas coisas que é diferenciada essa igreja, né? Porque antigamente não se tinha essas coisas, né? Deus não mandava recado pela igreja católica, muitas vezes não se tinha isso. Hoje eles abriram muito mais isso, né? Então a minha mãe acabou recebendo essa visita. E nessa visita, o que acontece? A moça disse assim pra mim, eu queria fazer uma oração de perdão pra sua mãe tá precisando dessa oração. Eu falei, não tem problema, pode fazer a oração com ela. E ela trouxe a oração do perdão para que a minha mãe perdoasse, né, as pessoas que tinham passado pelo caminho dela, as pessoas que tinham feito mal a ela, as pessoas que realmente estavam no coração dela e que ela não conseguia se resolver com essas pessoas. E aí, como a minha mãe pedia, né, porque o sofrimento da minha mãe foi muito grande, minha mãe pedia sempre para ir embora. Ela falou, o meu tempo aqui já acabou, eu não quero mais sentir dor. Ela já não aguentava mais. E aí, essa serva do Senhor, que eu vou chamar assim, né, mas da igreja católica, porque também está servindo ao Senhor nesse momento, ela olhou para mim e disse assim, agora ela está preparada. A tua mãe agora já está preparada para ir embora. E a minha mãe teve muita dificuldade de fazer aquela oração, porque todas as vezes que ela ia pedir perdão, ela chorava muito, porque ela não conseguia, aquela coisa estava engasgada, você sentia aquele choro sofrido na minha mãe, porque a minha mãe não conseguia liberar aquele perdão, parecia que tinha uma coisa que travava. E ela fez a oração por diversas vezes, até a minha mãe conseguir perdoar. E ela pediu que a minha mãe perdoasse essas pessoas. E a minha mãe conseguiu perdoar. Aí ela chegou pra mim, quando estava se despedindo, essa senhora que fez a oração, ela falou assim, agora sua mãe está preparada.
agora a sua mãe já está... Eu tenho certeza que as portas do céu já estão abertas para sua mãe. No dia seguinte, 2h30 da tarde, isso foi no dia 16 de dezembro de 2011, no dia 17 de dezembro de 2011, no dia seguinte, a minha mãe, 2h30 da tarde, minha mãe desencarnou. Então, para vocês verem, eu tô contando essa história, como é real tudo isso, né? Como faz parte da nossa vida, do nosso convívio, essas coisas que às vezes a gente não consegue se resolver e que machuca a gente, e que dói, né? E que são coisinhas que você talvez não perceba que tá dentro de você. E isso fecha nosso caminho, isso trava a sua alegria, isso trava você ter aí a sua identidade espiritual, porque a gente precisa, mesmo que machuque, mesmo que doa, a gente precisa trabalhar isso, porque dói, machuca, é uma dor que você vai sentir que é amarga, sabe? Perdoar é amargo, é um remédio amargo que a gente tem que tomar, porque a gente passa por uma situação, muitas vezes, que dói, que machuca, que dilacera teu coração quando você vai perdoar alguém. Mas é necessário, porque depois virão as bênçãos, né? Você vai limpar a tua alma, você vai limpar teu coração, você vai ser abençoado, né? Porque uma das coisas mais sagradas que existem são essas coisas do perdão na nossa vida, né? Porque se você não consegue liberar essa energia, você fica preso a algo muito ruim, muito negativo, né? É como esse Itan que eu disse agora de Oxeturá, que diz que o homem tinha muitas mágoas e tinha muitos inimigos, e a vida dele não mandava. Ele teve a oportunidade de mudar o destino dele, ele quis mudar o destino do outro. Ele quis escrever uma história ruim para o outro. E a gente deve se preocupar com o nosso caminho, com o nosso destino. Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de ser feliz e a gente não consegue. Porque você está carregando um peso, que é a falta do perdão, né? De você não perdoar o outro, de você não precisa fazer estardalhaço para ceder, para tirar isso de você e perdoar. Você pode ficar no teu cantinho e perdoar de verdade, por mais sofrimento que você tenha, por mais sofrido que seja. Porque, gente, não tem caminhos, né? Quando você fala de religar, de religião, né? Eu sirvo candomblé, porque eu fui iniciado lá, eu toco umbanda, então eu tô dentro do espiritismo, amo demais, porque ali eu aprendi muito. Mas quando a gente fala de nos religar de todas as religiões, de todas as formas, nós estamos falando em nos transformar em seres humanos melhores. E a gente só consegue isso, a gente só consegue ter essa força maior, que é de nos transformar em seres humanos diferentes, né? Para Deus, para a espiritualidade, desenvolver a nossa sensibilidade espiritual a partir do momento que você vai tirando de dentro de você e das suas entranhas algumas situações que podem te matar, que podem trazer sérios danos à tua própria alma, né? Te toma o teu corpo físico e tua alma. Porque, como eu digo, às vezes a ansiedade frustra, a angústia frustra, mas o perdão, ele é muito importante, porque até para você se desligar desse plano para um outro plano, você precisa sair daqui limpo, você precisa de uma purificação, você não pode se prender ao mal, você não pode se prender àquela mágoa que você tem, porque você não desencarna bem, você não tem o direito desse desencarne, né? Dessa alegria de você poder descansar em paz, porque tem pessoas que querem muitas vezes ter essa paz, né? Quando a gente faz a passagem aqui, as pessoas querem ter paz depois, mas elas não pensam que tudo depende de nós. Até para fazer essa passagem para um outro plano, você vai ter que liberar muita coisa aqui, você vai ter que deixar muita coisa aqui, porque lá você não vai conseguir carregar as malas pesadas para o outro plano. Lá não tem como você levar mala pesada. Quando você consegue chegar pesado lá, carregado de emoções ruins, de tristezas, né, de fraquezas, você vai ter um tempo para se tratar lá. Então você não vai ter essa luz imediata, você não vai conseguir esse descanso imediato, porque você vai ser tratado
para poder você alcançar esse descanso, né? Essa paz, que é uma paz eterna, do outro lado. Nós precisamos disso e nós lutamos por isso nessa terra. Então, quando você fala de orixá, quando você fala de Deus, quando você fala de regras, de forma como você vive, né? Não é que a gente é dono da verdade, porque não existe dono da verdade nisso. Não existe ninguém que é melhor do que ninguém, porque só o fato de nós estarmos vivos, nós somos pecadores. Porque nós viemos aqui para resgatar nossa história, resgatar nossa vida. Ninguém aqui está livre dos pecados. Ninguém aqui está livre do sofrimento, né? As adversidades fazem parte da nossa vida. As provas fazem parte da nossa vida, enquanto vida a gente tiver. Mas a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar muita coisa dentro de nós. Trabalhar muita coisa que às vezes dói, machuca, né? Às vezes te deixa debilitado, pode te deixar acamado, pode te deixar frustrado demais e com a alma doente. Porque as doenças da alma, elas são piores do que as doenças da parte física. As doenças da alma, elas matam igual elas corroem a nossa parte física igual cupim. Você vai sentindo que você vai morrendo por dentro. Você vai ficando sem os pedaços que você tem dentro de você, né? Sem encanto, sem brilho, sem caminho, né? Você não consegue prosperar, você não consegue fazer absolutamente nada se você não libera certas situações aqui nesse plano. É isso que eu queria dizer. São essas palavras que eu queria dizer, que é importantíssima que diga, porque quando se fala em sagrado, quando se fala em religar, se fala em tudo isso, né? E tem assunto que nunca acaba, porque cada vez que a gente fala, a gente toca em feridas, e eu vivenciei muitas coisas e vi muitas coisas, né? Então eu tô falando das experiências que eu tive e dos contos que os orixás dizem, né, pra gente, para que a gente possa aprender. É isso aí. Quero dizer a vocês, quem quiser estar ligando pra cá, daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou estar atendendo, né? Porque eu acho que a live caiu, a live do Facebook caiu, a primeira live. Mas quem quiser estar ligando pra cá, pode estar ligando. Vou atender também pelo Facebook, pela live do Facebook da Vibe Mundial. E dar meu telefone de contato pra vocês, porque nunca é tarde, gente. A gente precisa de ajuda. A gente não consegue sozinho, né? A gente não faz tudo isso que eu tô dizendo aqui sozinho. A gente precisa de ajuda, de apoio, entendimento. Porque quando você faz uma leitura espiritual da sua vida, você consegue ter conceitos diferentes na sua vida. Você consegue sair daquele cantinho de dor e ir para um cantinho onde não dói. Você consegue tirar a tua energia de uma coisa que te machuca para uma coisa que faz você caminhar feliz, né? Então a gente, através de um sacudimento, de uma reza, ou através mesmo de você descobrir mistérios, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Então me coloco à disposição de vocês. Eu estou aqui no Metrô Saúde, bem próximo de vocês, porque o Metrô Saúde é a linha principal do metrô aqui em São Paulo. É ali, para quem está na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, né, Zona Norte, dá para você ir rapidinho. As minhas consultas não são caras. Para quem está em outros estados, em outras capitais, ou mesmo no interior de São Paulo, que a Vibe Mundial tem muita audiência, pode estar marcando consulta, é sobre depósito bancário, é 1 hora de consulta, é feito por WhatsApp, depois você faz as perguntas que você quer. Então assim, chega uma hora que a gente cansa, chega uma hora que você quer renovar a tua energia, a tua força, você quer caminhar, você quer ver as coisas acontecerem, você está cansado de ser todo ano a mesma coisa, né? Chega uma hora que a gente tem que fazer a nossa energia, trocar a capa. Trocar a gente tem que entrar no tom da vida, porque isso se faz necessário quando você é um homem de fé, quando você é uma pessoa que espera pela fé, né? A gente não pode continuar com a mesma energia, caminhando e carregando pesos e trazendo tristezas para o nosso caminho. Quero agradecer o carinho de todos. Motumbá, Motumbaxé.